Vamos lá? Pessoal, migrando agora para a nova sala aqui, vamos dar continuidade então à pós-graduação. Vamos lá, estamos aqui hoje para falar sim sobre o uso capião familiar. Assunto muito importante, assunto que merece uma atenção especial. Quando nós falamos de uso capião familiar, eu quero trazer para você que esse uso capião, apesar de ser estudado no direito imobiliário, ele é um uso capião próprio do direito de família. O direito de família nós temos as ações de alimentos, exoneração, execução de alimentos, divórcio, separação, ação de reconhecimento ou declaração de não estável. Então, várias ações importantes para que a gente consiga resolver questões no âmbito do direito de família. E quando eu falo para você aqui de direito de família, surge aí o uso capião familiar. Ele foi regulamentado pela Lei 12.424 de 2011, que incluiu no Código Civil o artigo 240-A, onde prevê que aquele que tem um imóvel compartilhado com o seu companheiro ou companheira, seu ex-cônjuge, onde ele ou ela abandonou o imóvel, ficando o cônjuge ou companheiro cuidando do imóvel, exercendo o direito de posse por pelo menos 2 anos, poderá fazer uso capião. A regra é uso capião familiar, ele também é chamado de uso capião sanção, uso capião punição, uso capião de abandono de lar, uso capião dominical, uso capião familiar de divisão, vários nomes diferentes. Esse uso capião eu vou usufruir dele sempre que eu queira punir o companheiro ou a companheira que foi embora de casa. Mas quais são as regras? A primeira regra, não podemos deixar de lado, a primeira regra de fato o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Temos decisões em relação a isso, decisões contrárias, muita jurisprudência no sentido que esse uso capião seria possível fazê-lo, mesmo que o imóvel ultrapasse 250 metros quadrados, no salário mínimo, porque, de fato, o grande objetivo desse uso capião é punir, punir aquele que abandonou a família, ele ou ela, e não propriamente regularizar o imóvel. Então, seria aí o objetivo desse uso capião, punir. Quando nós falamos desse uso capião, outra regra, além do imóvel ter um limite de metragem de 250 metros quadrados, o imóvel tem que ser de propriedade dos dois. Ambos devem ser meieiros. Ambos devem ser meieiros para que eu possa usufruir desse uso capião. Outro detalhe importante, o abandono tem que ser físico, financeiro, anote aí, hein? Físico, financeiro e intelectual. O que é esse abandono físico, financeiro e intelectual, professor Júlio? Esse abandono não é só o abandono físico. Não adianta eu abandonar a companheira, ela abandonar o companheiro e continuar pagando as contas dele ou dela, depositando dinheiro. O abandono tem que ser completo. O que é o abandono completo? Físico, financeiro e intelectual. Tá? Esse é o abandono completo. Então nós temos que ter em mente que essa é a situação que eu posso usar o uso capião de abandono de lar ou familiar. Tá? Então, atenção a isso, ok? Quando nós falamos aqui desse uso capião, eu quero trazer para você que esse uso capião, alguns advogados, advogadas já tentaram usufruir dele dentro da ação de divórcio ou da ação de declaração de não estável com dissolução. Não é a forma mais oportuna, hein? Quando nós falamos desse uso capião, o ideal é que ele seja utilizado fora, numa ação autônoma. Então, vou fazer o divórcio. Eu posso fazer uma ação autônoma separadamente, para fazer o uso capião de abandono de lar. Então, a prática forense esclarece muito bem que não existe a necessidade, ou pelo menos não deve ser feito dentro de um divórcio. Não é um pedido cumulativo, mas é um pedido totalmente autônomo. Ah, professor, na minha cidade eu fiz um pedido assim, o juiz julgou procedente, Cuidado, não é a melhor forma segundo a prática jurídica. Esse uso capião de abandono de lar, então, ele tem regras importantes previstas no artigo 1240-A do Código Civil. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptos, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com a ex-companheira ou ex-companheiro, ex-cônjuge, o artigo fala ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar, utilizando para sua moradia, outra regra, tem que utilizar para sua moradia, ou de sua família, adquirir-se-á o domínio integral, total, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Então o regramento aqui, esse uso capião é bem específico. Veja que o abandono tem que ser no mínimo 2 anos. O companheiro ou a companheira abandonado ou abandonada tem que ser meeiro da propriedade, sócio da casa, do imóvel, na matrícula, não é posse não, hein? Outro detalhe importante, não pode ter imóvel no nome, nem urbano e nem rural, e esse imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então, várias regras importantes para que eu consiga usufruir desse uso capião. Esse uso capião de abandono de lar ou familiar, eu tenho o objetivo de transformar o meu cliente proprietário de forma integral. Proprietário de forma integral. Porque 50% ele já tem. 50% do imóvel ele já tem. O artigo esclarece muito bem os requisitos, hein? O artigo 1240-A do Código Civil. Ele esclarece todos os requisitos, os pressupostos desse uso capião. Inclusive da Lei 12.424 de 2011, que traz a previsão de forma originária especial de aquisição de domínio. Quando nós falamos desse uso capião aqui, é importante lembrar, nós já temos súmulas também. O TJ do Distrito Federal já declarou em súmula, a súmula 24, que a competência para o julgamento da ação de uso capião, fundada no artigo 1240-A do Código Civil, é do juízo civil, ok? É do juízo civil. Temos também aqui o enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, o enunciado 498, que esclarece o quê? Que a influência do prazo 2 anos, previstos pelo artigo 1240-A, para a nova modalidade de uso capião, nela contempla, tem início com a entrada em vigor da Lei 12.424 de 2011, também um enunciado que tratou muito bem desse assunto. Mais um enunciado também, o 499, que diz que o requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto Uso Capião Familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somada à ausência da tutela familiar, não importando a averiguação da culpa pelo fim do casamento ou da união. Então, nesse uso capião familiar, o enunciado 499, esclarece o quê? Que não é o fim do relacionamento que dá direito a fazer uso capião familiar, é o abandono. E não o abandono compulsório, o abandono voluntário, a pessoa foi embora porque ela quis. Então, também um ponto importante. Trago aqui também o enunciado 500, a modalidade de uso capião prevista no artigo 1240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas. Ou seja, o enunciado 500 da 5ª Jornada de Direito Civil esclareceu muito bem também que esse uso capião ele cabe em qualquer modalidade de família, em qualquer classificação de família. Então, famílias do mesmo sexo também podem usufruir desse uso capião. As famílias homoafetivas, as famílias de amor, feita por amor, também podem usufruir desse uso capião. Então, situações importantes, hein? Situações importantes, julgados importantes. Trago aqui alguns julgados também que eu queria tratar com você. Entre esses julgados, primeiro eu trago aqui uma decisão do Tribunal de Justiça também do Distrito Federal. O momento do preenchimento do requisito temporal para uso capião familiar. E aqui eu trago o texto. Preenchidos os requisitos atinentes ao exercício da posse emancipativa e contínua, qualificada pela efetiva moradia do possuidor no local, urge reconhecer a prescrição aquisitiva na modalidade de uso capião de direito de família. Então, o julgado que trouxe aqui um texto interessante. Mais um julgado que eu quero trazer para você, o Acórdão 12.34.969, esse também bem interessante, ele esclarece aqui. A modalidade de uso capião por abandono do lar, conjugal, pró-família ou familiar, olha quantos nomes, né? Também chamado de sanção também. Do artigo 1240-A do Código Civil, exige o preenchimento de todos os requisitos legais, a saber, primeiro, abandono do lar, 2, exercício pelo outro cônjuge por 2 anos ininterruptos e sem oposição de posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou companheiro que o abandonou o lar. Depois, uso do imóvel como sua moradia ou de sua família. Mais uma aqui, não ser interessado proprietário de outro imóvel urbano ou modo exclusivo. O ex-cônjuge não se afastou do bem de forma voluntária e motivada. Nessa linha, não restaram configurados os requisitos. Então, nesse caso aqui, porque eu trouxe essa jurisprudência, a relatora é a Leila, a desembargadora Leila. Por quê?
ficou provado que o abandono não foi voluntário ou imotivado, foi compulsório, sob ameaça. Então perdeu a ação em virtude disso. Então eu trouxe alguns julgados aqui para a gente fazer uma análise, tá? Outro julgado que é interessante também aqui, esse aqui, ó. Diferença entre separação de fato e abandono de lar. Também ficou claro que é diferente. Separação de fato e abandono de lar são situações diferentes. É igual namoro qualificado e união estável. Olha aqui o julgado aqui, ó. Não se confunde o abandono de lar no que se cuida da saída do ambiente familiar sem que seja prestada qualquer satisfação de forma voluntária e justificada, com a separação fática, que se trata de uma separação de lares pela impossibilidade de convívio conjugal. No presente, não comprovado o abandono de lar pelo cônjuge varão, não podendo reconhecer a perda da propriedade pelo uso capião familiar. Então, uma tese de defesa interessante que foi usada nesse processo foi, de fato, provar uma separação de fato e não um abandono de lar. Então, também trago para você aqui também esse julgado. Então, tema importante. Agora sim o pessoal está migrando para cá. Que bom. Olha aqui. Agora legal, né, Eduardo? Ó, já troquei equipamento aqui, viu? Você viu, né? A Monique Cruz chegou aqui também. É o contrato de gaveta ou a venda de imóvel irregular que pode fazer por meio de escritura pública? Monique, na verdade, todo contrato que é feito fora do cartório, tabelião de notas, é chamado de contrato de gaveta. Todo. Quando eu faço escritura pública é porque eu estou fazendo o uso do serviço do tabelião de notas, tá bom? Legal. Legal, gente. Então, nós estudamos aqui juntos o uso capião de abandono de lar. Hein? Então, lembrando que ele deve ser feito fora, deve ser feito através de uma petição inicial, totalmente autônoma em relação ao divórcio, à separação, à união estável. Quando nós usamos esse instituto de uso capião dentro do divórcio, é incompatível. Por mais que você possa ter tido uma decisão ou outra em alguma cidade, mas é incompatível. O judiciário errou também, porque essa ação, como é uma ação declaratória, ela deve ser feita, julgada de forma totalmente autônoma. Tá? Então, atenção a isso. Muito importante bater um papo sobre isso. Nós mudamos aqui o equipamento, então a sala estava lotada aqui com várias perguntas aqui, né? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, mas nós tivemos esse problema hoje de som. Estou aguardando todos os alunos chegarem aqui na sala. Vamos ver. Mas acontece, né, gente? Faz parte. Agora já retificamos o equipamento aqui. Mas o som melhorou bastante, hein? O som está muito bom agora. Eu agradeço a todos, então, pela participação. Estamos encerrando mais um plantão de dúvida. Hoje nós tivemos um problema aqui de som, mas já foi solucionado. Mas vamos, a partir de agora, usar outro equipamento. Parece que esse equipamento, o som realmente melhorou muito e ficou satisfatório. Agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo plantão de dúvida. Gente, muito obrigado.